vou brindar, tá? Tá bom. Pronto. Saúde. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós chegamos a uma entrevista deste mês de maio. E hoje nós estamos aqui recebendo a nossa amiga Lilian, que também faz parte do nosso grupo do colégio, ex-aluna, né, do Colégio Santa Escolástica e membro do nosso grupo aqui do videocast. Tudo bem, Lilian? Sim, ótimo. Muito obrigada de me convidarem, muito obrigada de estar aqui e muito obrigada por você e todos que estão à sua volta fazendo com que a gente esteja juntos o tempo todo, de alguma forma. Ou num bom dia, ou numa reunião, ou num encontro, ou quando a gente passa e encontra algum lugar aí pela vida. Obrigada. Imagina. E todos os que fazem isso. Com certeza, é uma grande equipe. Cada encontro são pessoas novas que se levantam para estar auxiliando a gente, né? Sim, sim. Mas assim, saiba que assim, a gente tem uma honra de estar recebendo você aqui hoje. Foi uma alegria para nós, né, quando você aceitou o convite tão prontamente. E aí a gente vai encaixando a agenda, né, do salão, a agenda do convidado. E aconteceu de hoje a gente estar aqui podendo falar um pouquinho da sua história. Vamos lá, né? Vamos lá? Então vamos começar. Eu vou começar te apresentando. Tá bom. Ok? Lilian Patrícia Pereira. Sou eu. 54 anos. Ai, que triste. Sim. Nasceu em Sorocaba e reside em Sorocaba. Muito bem. Mãe de 2. Vamos ver lá, Rafael e Helena. Sim, maravilhosos. Muito bem. Lilian, hoje você é engenheira ambiental e técnica de segurança e saúde ocupacional. Exatamente. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos. Lilian, fala para nós, que série que você entrou e saiu do colégio? Eu entrei bem tititica, naqueles primeiros, que são maternais, berçários, tititica mesmo, muito pequenininha. E a minha transição, a minha saída foi no 5º ano, né? Eu saí para fazer uma transição para o Getúlio Vargas, que é a escola municipal. Então eu fiquei o Fundamental 1, né? Sim. Porque hoje fala Fundamental 1 e Fundamental 2, né? O Fundamental 1 eu fiquei com vocês no Santa Escolástica. Com muita história. Vamos saber um pouquinho dessa história. Conta para nós esse momento, esses anos que foi lá passar no colégio. Eu posso dizer que, primeiramente, é muito interessante que as memórias que eu tenho são da minha mãe me arrumando. Olha que curioso, eu tenho essa lembrança da minha mãe me arrumando o meu cabelo, arrumando a roupa da escola, que sempre tinha que estar muito impecável. Que era exigido isso, né, pelas irmãs, mas a minha mãe também, muito rigorosa, queria que sempre tivesse tudo impecável, o cabelo tinha que estar impecável. E aí ela me levando, também me lembro muito disso, ela muito linda, arrumada, minha mãe é muito bonita. E aí minha mãe sempre muito linda, muito arrumada, mas dentro da nossa simplicidade, mas sempre arrumada para levar. Era um orgulho levar os filhos para a escola. Então isso eu me lembro muito, é a primeira coisa que me vem à mente quando fala de colégio, Sim. sabe? Vocês são em quantos irmãos? São 2 irmãs, são 2 filhas. Eu tenho minha irmã. Então, assim, era muito trabalho, porque eram 2 meninas de cabelo muito comprido e que ela queria que sempre tivesse muito arrumado, né? Muito bem. E nisso, chegando no colégio, era sempre assim, aquela memória que realmente eu fecho os olhos e me lembro, sabe? Todo mundo, né, azulzinho e branco, e entrando, é uma coisa boa demais de lembrar disso. E uma coisa também da minha ida e volta, né, que você falou, o que te lembra, uma das primeiras coisas que vem é isso, então, dentre tantas, é a volta, porque um pouquinho mais de idade, os meus pais começaram hoje você volta sozinha de ônibus. Então, é tão curioso, porque hoje eu temo tanto, tenho uma filha, minha filha está com 17 anos, meu filho está com 20, mas eu temo absurdamente para que eles saiam sozinhos e lembrar que eu tinha 8 anos, tinha 9 anos e em alguns dias eles falavam, então hoje você volta. Claro que minha mãe estava esperando no ponto, claro que meu pai estava vendo eu subir no ponto, mas assim, eles já estavam ensinando essa independência para a vida, né? Para a vida. Então essa é uma coisa muito interessante que eu tenho, sabe? Daquele ponto de ônibus da porta do Santa Escolástica e a chegada até em casa. E curiosamente eu moro no bairro no qual
eu fazia esse trajeto. Então, Sério? eu morava quando pequena no Central Park, Sim. e hoje eu moro no Central Park novamente. Então, os meus filhos acabaram também sendo criados no Central Park. Então, essa é uma das coisas que eu me lembro. Não sei se você quer que eu conte mais. Com certeza. Eu acho que você tem mais histórias aí para nós. Eu posso contar uma história que carregou, né? Que me carregou pela vida toda, veio sendo carregada comigo pela vida toda, inclusive profissional. E é curioso mesmo, porque todo mundo tem as suas dificuldades em algum momento da vida, de aprendizado, e eu não era muito hábil em línguas, né? Eu não era muito hábil em línguas, ou a professora não achava, já não sei nem dizer. Enfim, naquele momento a professora disse: você não consegue aprender inglês, então deixa para lá, né? E eu tinha as minhas curiosidades de olhar cores, igual aqui, né? A gente tem um monte de cor nas balinhas. Eu tinha essa curiosidade, mas eu sempre escutava: não, você não consegue. Eu não sei o que eu fiz até hoje naquele momento que eu não conseguia na opinião dela. E tá tudo bem, isso, né, numa sala de 30 alunos sempre acontece alguma coisa. Amo os professores. Sou professora até hoje, se eu posso dizer assim. Eu ensino na minha vida, o que eu mais faço é ensinar o que eu aprendo, né? Então, como é que eu posso falar de um professor? Eu sei que ela foi o divisor de águas ali do inglês. E aí eu achava que eu não conseguia, eu tinha comigo aqui dentro que eu não conseguiria aprender. E aí eu vou contar essa história que é do Santa Escolástica e a minha mãe, de certo, lavando louça ou lavando roupa, não sei exatamente em que momento, até preciso perguntar para ela, escutando o rádio, veio uma história, veio uma propaganda. Nós estamos aqui na escola oferecendo 1 ano de inglês grátis para quem souber a resposta. Nós vamos sortear uma pessoa para quem souber o que é a palavra pink and blue. E aí foi interessante que minha mãe, isso foi à tarde, minha mãe chamou e falou assim: filha, o que significa pink? Aí eu: rosa. O que significa blue? Ela. E eu respondi: azul. Ah, tá bom. Lá foi ela no telefoninho de discar, né? Ai, que saudade. Né? Ai, que bom. Acho que eu vou comprar um telefone de discar para mim, né? Mas nem tem número mais em casa, a gente só usa celular agora. Enfim. Aí, no telefoninho de discar, conseguiu uma ligação, conseguiu falar o que era, e pasmem, no dia seguinte veio a resposta: atenção, senhores locutores, sarará, ganhadora do dia, e ela pôs o meu nome, é Lilian Patrícia Pereira. Tá bom, ela foi contar para mim, eu não sabia de nada. Ela foi contar para mim, um dia depois, enfim: filha, você não sabe o que eu ganhei, o que você ganhou? Eu falei: o que, mãe? Você ganhou 1 ano de inglês na escola Pink and Blue. Eu: pronto, choque. Como assim, mãe? Eu não consigo aprender. Eu não sei inglês. Você não lembra da professora? E aquilo tudo veio. Veio a barreira, né? Exato. E aí a minha mãe falou: imagina, você ganhou 1 ano, você não vai pagar nada, você só vai pagar o ônibus para descer e para subir, e nós vamos e tudo mais. Olha que curioso. Essa escola é da tia, da Silvinha, minha amiga do colégio, Silvinha. E a gente foi se reencontrando lá também. Eu fiz o Pink and Blue 1 ano, depois eu fiz mais outros anos. E resumindo a história, eu dei aula na escola. Olha só, então, uma superação. Foi. Primeiro a coragem, eu insisto na coragem, olha, arrepia até o rosto. Eu insisto na coragem porque eu precisei ter muita coragem para ir para o lugar que eu já sabia que eu não ia conseguir, mas que eu sabia porque estava aqui dentro por alguma razão. Sim. E fui contrariada, fui nos primeiros meses, talvez, não me lembro exatamente se eram meses, se eram semanas, mas no primeiro momento eu fui desgostosa com aquilo. E isso foi o divisor de águas mesmo, sabe? Ali eu comecei a ver que a gente é possível vencer, né? É possível, mesmo que a gente tenha barreiras, que a gente realmente supere, e com dedicação, com coragem e tudo mais. E o inglês faz parte da minha vida, a vida toda, então eu tenho que agradecer aquela professora, que por alguma razão, talvez nem tenha sido dessa forma que ela tenha falado, mas que eu li dessa forma, assim eu interpreto hoje, sabe? Talvez ela nem tenha falado com essa intenção, mas eu fiz essa leitura e naquele momento eu travei internamente.
e por alguma razão, né, os astros se ajustaram aí e eu venci através desse 1 ano de bolsa de estudos na Pink and Blue. É isso. Muito bom. Fora esse momento, temos algumas festas aí para compartilhar. Ai, festas, adoro encontrar pessoas, né? Se tem uma coisa que me deixa feliz é reunir pessoas, seja para tomar um café, seja para comer uma balinha, tomar uma aguinha e bater papo, né? Ai, que coisa boa, que aliás é o que nós estamos fazendo aqui, sim, né? Com certeza. Por falar nisso, né, nós temos uma surpresa para você. Lá vem Lucimara e Tatiana. Eu acho que em algum momento eu li que você é apaixonada por uma coisa. O que será? Meu Deus, eu falei tanta coisa para você, Lu. Não, mas você não me falou. É que a gente vai entender um pouquinho a pessoa, né? Ai, não acredito. Você é apaixonada por café. Eu sou apaixonada por café. Ai, meninas. Bom apetite. Beijo. Vem cá, Tati. Deixa eu dar um beijo. Nossa, que delícia! Amo café. Ai, eu vou, gente, ó, vou ter que tomar. Não sei se à vontade. Ó, tá sentindo o cheirinho aí? Eu tô sentindo o cheirinho aqui. Zero, café zero, sem nada, puro, perfeito. Obrigada. E apaixonada por café. Sou apaixonada por café. E assim, não sou especialista, tá? Mas amo café, tenho meu coadorzinho individual, tomo todos os dias. Assim, faço os meus limites, obviamente, que não pode tomar muito, que também faz mal. Tudo que é muito faz mal, né? Sim. Mas amo café, amo. Então, quando quiserem me chamar para um café, eu vou aceitar. Vamos marcar uma próxima, né? Mas as histórias das danças, né? As festas, acho que você falou, e danças, né? Essa é uma história muito marcada do Santa Escolástica para mim. Muito marcada. As festas juninas, né, elas são sempre deliciosas e numa fase da infância parece que muita gente tem isso como gostoso. Eu tenho como assim, uma mistura de gostoso com trauma, mas não é um trauma ruim, é uma vergonha, sabe? Porque eu era assim, né, mas o meu cabelo era assim, né, hoje ele virou um caju escurecido, né, tá mais pro marrom, mas ele era laranja, meu cabelo era muito claro, vermelho claro mesmo. Eu não sei se era isso que eles queriam que colocasse uma noivinha que aparecesse mais, eu não sei. Eu sei que por essa razão e outras, eu sempre morria de vergonha, mas eu fui noivinha, né, por mais de 1, 2, 3 vezes lá, e 2 vezes noivinha e uma normal, se eu não estou enganada, 2 vezes noivinha. E assim, era uma vergonha, porque eu tinha que primeiro entrar, né? Era a primeira a entrar, né? E sabe que eu conto isso para as minhas amigas, Lúcia? Não sei se você tem essa opinião, mas eu conto isso para as minhas amigas, Tati, também não sei se você... O sonho delas era ser noivinha, não é isso? Sim. E quando eu conto, eu falo assim, mas o meu sonho era ser noivinha. E você fala com... Ai, meu Deus, eu era noivinha, tipo assim, como se fosse um horror. É aquela mistura de alegria com vergonha, né? Sei lá se era vergonha, enfim. O meu primeiro noivo, eu me casei primeira vez, né? Foi com eu acho que era Robertinho o nome dele, Roberto. Isso. E era muito engraçado, porque assim, nessa idade a gente tem alturas diferentes, né? E ele ainda era menor do que eu. Daí eu falei pra irmã assim, mas irmã, mas e daí que ele é melhor que você, né? Mas assim, você vê umas coisas que a gente, né? Eu não sei o que eu tinha, que eu criava na minha mente, né? Mas se a gente pudesse entender a nossa cabeça, né, Lu? E aí depois, no outro ano, de novo, fui noivinha. Então, lá fui eu de novo. Aí era um moço loirinho, e acho que tinha olhos claros. Aí ele tinha a mesma altura que eu. Mas eu não lembro o nome. Eu realmente não lembro. Loirinho da nossa turma tem o Carlos. Olho claro, Carlos Ramiro. Eu até preciso procurá-lo, as fotos, no nosso próximo encontro. Eu preciso procurar as fotos, que eu tenho essas fotos na minha mãe, eu preciso procurar. Ai, traz pra gente. Eu viro e mexi, eu olho, porque assim, a gente vive o presente. A gente tem que viver o presente. Mas eu me alimento do passado. Realmente. Então, assim, me traz coisas boas. Você vê, eu falei que ia entrar na festa e todo mundo olhando e tudo mais, mas quando eu olho para aquelas fotos, só vem coisa boa, né? E aí, e assim, e claro, a gente também tem que
viver olhando para o futuro, olhando, né, mas vivendo o presente. Então esse meu segundo casamento, né? Sim. Então é muito interessante isso, né? Que sempre quando falam de casamento eu brinco com essa história, que já fui casada lá quando eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, enfim, muito interessante, realmente e gostoso demais. E eu não tenho vestido de noivinha, mas no próximo encontro nosso eu vou trazer para vocês verem o vestido de festa junina, né, já normal, que maravilhoso foi. Eu realizei o meu sonho. Eu tinha muito receio de que não servisse para minha filha em algum momento, mas teve certinho o ano que ela vestiu o vestido que eu usei. Que legal. A minha mãe, ela guarda tudo, sabe? A gente tem esse problema, defeito, né? De guardar tralhas, né? Mas assim, enfim, são tralhas que ainda têm um sentimento. Faz parte né? do ser, né? E o vestido tá lá até hoje, minha filha usou, tem fotinha dela, é uma delícia de ver isso, sabe? Parece que você levou literalmente, né? De geração para geração, é isso mesmo, foi. Sim. Que gostoso, né? Que legal. Gostoso. A gente sempre fica pedindo para o pessoal postar as fotos lá no grupo, porque você esteve aqui no nosso encontro 2023. Sim. Quase 3 anos. Sim, já. Como passa. Aí você viu que estava tudo decorado, assim, maravilhoso. Cheio de fotos. Lembro. Assim, aquelas fotos não pertencem a uma única pessoa. A gente vai fazendo uma junção, né, das fotos que o pessoal vai postando no grupo do WhatsApp. Perfeito. Ou no grupo do Facebook, né, que a gente tem nosso grupo lá. É verdade. E a gente vai revelando. E a gente tem um acervo de um pouquinho mais de 300 fotos. Vou contribuir. Por favor. Sabe por quê, Lilian? Porque assim, essas fotos, elas reativam as nossas memórias. E a gente lembra de pessoas que ainda não estão no grupo. Verdade, tem razão. Porque uma pessoa olha e fala, gente, essa pessoa aqui é tal. Já quiseram levar nossas fotos embora. Não, não. Tira uma foto. Eu não vou entregar quem é. Eu não vou entregar. Mas temos um colega que olhou e falou assim, gente, eu aqui na fanfarra, eu não tenho essa foto. Olha lá. Eu quero. Tira uma foto do celular e imprime. Faz favor, hein? Você que queria levar, não faça isso. Era uma foto que realmente uma foto muito bonita. Sim. Ele estava em destaque e faz parte da história dele. Claro, né? claro. E a gente tem essa foto. E porque assim, em algum dia, quem sabe, faz parte de um dos meus sonhos para o nosso grupo, é ter um local onde essas fotos, onde tudo vai ficar exposto. Sim. Né? Sem precisar ficar, sabe, levando para lá e para cá. E você vai conseguir. Em nome de Jesus. Ela é muito determinada, nós sabemos. Eu já declarei. Já declarei, a gente vai ter, sabe, uma sala, inclusive para receber os nossos colegas para esse café. Delícia. Sem hora marcada, sabe? Vai ter alguém lá, né? Talvez seja na minha casa, não sei, quem sabe, talvez. Onde for, será muito bom. E a pessoa chega lá, toca a campainha, Lu, vem aqui passar um tempinho com você, a gente vai ficar conversando. Jogar e vai estar conversa montado, fora, literalmente. Exatamente. Né? Que delícia. Né? Eu quero muito isso. Quero muito. Sim. Deus vai abençoar e a gente vai ter esse momento. E ainda falando, né, sobre as festas e as danças, eu não segui nada de dança depois do Fundamental 1 e 2, enfim, eu não segui nenhuma dança como um curso, uma atividade extracurricular. Mas no colégio eu fazia parte de todas as danças que poderiam existir. Então eu apresentava todos os encontros que a gente, né, o colégio sempre foi maravilhoso, muitos encontros, então eu apresentava, eu me lembro, né, de eu fazendo uma apresentação de bailarina, que eu não tenho nada a ver com bailarina, nem com a delicadeza de uma bailarina, mas isso fez parte lá da minha pré-infância e da infância. Lembro muito bem assim dos meus pais me assistindo, então é uma coisa tão boa, né? Tão boa, nossa, muito bom assim, fechar os olhos e lembrar assim, ali no palco, fazendo assim,
e olhando, e tá ali o pai e a mãe, né, com a irmã no colo, que era a minha irmã que estava no colo, assim, e os pais transmitindo pelos olhos aquele amor, né, aquele orgulho de estar vendo a gente no palco. Olha, até fiquei com os olhos... torcendo, né? Eles torciam por nós. Nossa, até me mareou os olhos agora, porque é bom demais lembrar disso. Então, trazer essa memória que pai e mãe deixam na gente, eu falo muito de pai e mãe, a gente constrói a nossa família, a gente tem a nossa história, mas ela nasceu com os nossos pais, né? Sim. E eu sou muito, muito grata aos meus pais, por tudo que sempre fizeram. Então, olha, eu vou aproveitar esse momento. Falar de pai e mãe, olha como é que fica o negócio. Os dois, eu vou aproveitar esse momento. Os dois são vivos. Com certeza a gente vai se emocionar. Estamos no mês de maio. Daqui alguns dias a gente vai estar comemorando o Dia das Mães. Vai ser um presente para ela. Com certeza vai. Eu acho que a sua mãe vai estar assistindo, vai estar nos assistindo lá. Deixa uma mensagem para ela. Mãe, eu só posso te dizer o seguinte, junto com o pai, que você é a minha base. Eu sou quem eu sou graças a vocês, graças a você, minha mãe, em especial porque é o mês de maio. E tudo que eu sou na vida é graças a vocês. Toda a disciplina, toda o amor que vocês passaram para nós, para suas filhas, e que eu tenha conseguido fazer a metade disso para os meus filhos, Rafael e Helena, eu já posso me sentir uma pessoa muito vitoriosa. Então, vocês sempre me disseram que não deixariam bens, que não é isso que a gente precisa, mas que deixariam amor e o caminho. Então, obrigada, mãe. Obrigada, pai. É isso. A Lilian como filha. Sim. Deu muito certo como mãe. Porque eu acho que o amor que você dedica, né, a eles, você recebe também, né? Sim. E temos o Rafael e a Helena, que são o seu orgulho hoje. Sim. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos. Vamos. O Rafael hoje está com 20 anos e a Helena com 17. E a gente fala que filho bate asa, né? Bate asa, mas sempre volta para o ninho, né? Eu bati as minhas asas e volto para o ninho. Então, é assim, a gente constrói com a base do amor, né? E por isso eles sempre voltam. Então, o meu filho e o Rafael, os dois são do esporte, a Helena hoje se dedica à finalização, agora ela está se preparando para a faculdade, ainda se decidindo, né, que faculdade quer fazer. Mas os meus filhos, eles querem voar mesmo, viu, Lu? Voar longe, né? Então, o meu filho já vive longe, bem longe, dá até uma música. Onde ele está? Meu filho está na Áustria e ele já tem 3 anos e eu falo os dois do esporte, ela parou por conta dos estudos e para se decidir o que quer fazer, né? Mas na verdade ela quer muito continuar no mundo dos esportes, né? Seja fazendo o esporte ou estudando pelo esporte. Sim. Porque sempre gostaram muito, sempre se afeiçoaram muito. Isso é bom demais, né? O esporte, certeza. Ele ajuda a gente. Com certeza. Disciplina, tudo. Disciplina, socialização e tudo mais, né? Então, o meu filho, ele joga bola, ele tem a vida dele já traçada, já posso dizer que é um homem independente, né, com 20 anos, mas já é a idade adulta vai até os 25, mas já é um homem independente, vive por si, tem a própria casa dele, tem o próprio sustento, faz comida, lava roupa, faz compra, vive por conta e sozinho, e é extremamente dedicado à profissão,
né? Eu falo que a profissão de um esporte, toda profissão tem suas dificuldades, seus desafios. O que eu penso comigo, quando alguém me pergunta o que é o esporte, eu digo que é uma vida de abdicação, não de dedicação. Dedicação, sim, mas ele está assim muito, muito, muito inferior à abdicação. É assim que eu me refiro ao esporte. E quem quer e escolhe o caminho do esporte, ele abdica de estar no aniversário dos pais, de estar convivendo com os avós, de estar vivenciando com amigos, um ciclo de amigos que, eu digo um ciclo de amigos, mas eles não têm? Tem, mas é o ciclo de amigos do núcleo que se vive. Por isso eu chamo de abdicar. Então, não pode dormir tarde. É isso, é simples assim. Não dá para dormir meia-noite, 1 hora. Não dá para dormir 11, meia-noite. Tem que dormir 10, estourando 11. Então, tem que abdicar. Né? Isso chama-se dedicação. Tá bom. Tem que saber escolher o que vai comer. Sim, porque reflete em toda a no seu desempenho. Tem que fazer além, né? Assim como nós, qualquer um de nós profissionais, temos que fazer além, né? Para surpreender, você tem que fazer além para você se destacar. Sim. Então, assim, ele é um jogador profissional, hoje está jogando na Suíça, no Túlio, em breve vai estar em algum lugar, né? Ele mora na Áustria, joga na Suíça, e muito feliz, muito realizado, é impressionante, viu? Aliás, é revoltante, tá, Lu? Quando você liga e fala, então você vai fazer isso, 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 isso. Mãe, eu resolvo. Não acredito. Daí eu lembro que ele tem 20 anos, sim, né? E eu lembro que ele já voou, sim, né? E eu lembro que ele decide, sim, né? Mas o filho, duro, viu? Tem hora que é difícil. Mas é um barato, é isso mesmo. Isso é motivo de orgulho, né? Isso é motivo de orgulho. Minha filha fez o ano passado, ela teve a oportunidade de fazer 6 meses de intercâmbio também na Áustria. Obviamente, o fato do irmão morar lá foi um dos pontos que a direcionou para a Áustria. Que bom. Foi. Então, foi muito bom isso. Ela ficou 6 meses, então ela conseguiu avançar na língua, né, na alemã. Uhum. Então, assim, ela já fala inglês, isso é muito bom. Você vê, uma coisa que a gente plantou, isso é importantíssimo lembrar que, assim como o inglês para mim foi um diferencial na minha vida profissional, a gente deixou muito forte, né, nos filhos essa base. Então, o inglês precisava ser já uma coisa que não fosse um bicho de 7 cabeças. Né? Então, eles foram criados numa escola bilíngue. Então, os dois o inglês é tranquilo para os dois. E aí o alemão, no caso dele, já consegue né, ele está há 3 anos, e ela conseguiu transformar isso já num pequeno avanço, ela já entende bastante e está naquele momento de pular para a fala mais natural. Um pouquinho mais de dedicação já avança também. E o vôlei, para ela, né, parou por conta dessa escolha do que estudar, então, até porque quando ela voltou do intercâmbio em julho, ela precisou se dedicar o segundo semestre do ano para os estudos, para fechar o 3º ano. Então, ela precisou realmente interromper. Porque, por exemplo, agora mesmo, no final do ano, as meninas do time que ela jogava aqui no Brasil, elas estavam no final do ano indo para Minas, depois para o Sul, viajando para muitos estados. E aí ela precisando encerrar o ano para encerrar um ciclo. Encerrar um ciclo importante da vida da gente, né? Que é o fundamental em si, né? Para daí, o ensino médio, perdão, né? E para daí depois seguir carreira. Então ela ainda está se decidindo, eu penso que isso é o momento de cada um, tem criança que já logo se decide, a gente não precisa pressionar por isso. Mas os dois estão envolvidos com o esporte, que é saúde, né? E ela, assim, depois de passar esses 6 meses lá, ela só fala em estudar lá, né? Lá eu digo em algum lugar, né? Em algum lugar fora do país. É bom, né? Quem também estuda e aprende a língua, desenvolve, vamos ver. Nesse caso eu ainda não sei o que vai ser.
Lilian, o que aconteceu com a Lilian pós-colégio? Quando a Lilian saiu da 5ª série, né, foi para outro local. Sim, sim. Como que se deslanchou esse... Foi. Eu fiz uma transição até conseguir, estava esperando a vaga no Getúlio Vargas, quem conhece sabe que também é uma escola muito conceituada da nossa época, da nossa geração, uma história também muito linda, também com amigos até hoje, tá? E como já estava ali, a minha mãe, voltando à história dela, e quanto ela também incide na gente, como os nossos pais nos influenciam, ela queria muito que eu fizesse magistério, para que eu tivesse uma profissão. E essa era o principal motivo, né? Eu fiz o magistério e não me arrependo, porque olha que interessante, voltando lá na Santa Escolástica, passando pelo Getúlio e pelo magistério do Getúlio, emendando as minhas aulas no Pink and Blue, com a história de inglês, né? Eu lá no Santa Escolástica, quando eu voltava, à tarde, né, quando eu voltava da escola, eu fazia lição e eu chamava os amigos da rua para brincar de escolinha. De lousinha. Mais uma. Exato, mais uma. Sim. Ai, meu Deus. E assim, que delícia lembrar disso. E aí tinha aquela lousinha verde com giz, com apagador, e eu ia buscar, olha só, eu ia buscar as crianças na casa, porque eu tinha um caminhãozinho que era de madeira, com rodinha, que meu pai tinha dado, e esse caminhãozinho era a perua de hoje, né, a van escolar, né? Eu ia de casa em casa, porque só cabia um, então eu ia de casa em casa. Daquele quarteirão eu tinha mais ou menos uns 9 alunos, 10, às vezes 8, alguns não estavam disponíveis, eu ia buscar um por um e voltava, então veja, eu não fiz danças, mas eu fiz muito esforço físico também para dar aulas, né? Isso foi muito interessante, porque eu adorava ir buscar, que era a minha primeira tarefa. Depois eu dividia a lousa, porque tinham alunos de várias séries, né? Porque no nosso tempo eram séries. E então isso também me remete ao Santa Escolástica de novo, porque foi ali que eu comecei com essas brincadeiras, e é uma brincadeira que me segue, que me persegue e faz parte da minha vida até hoje. Sim. Então, do Santa Escolástica eu fiz o magistério, né, já seguindo para o magistério, e do magistério eu ainda não tinha uma direção específica, eu fui fazer administração de empresas. Então, eu me formei em administração de empresas, trabalhei, fiz estágio no Banco do Brasil, conheci alguns amigos também, revi alguns amigos do próprio Santa Escolástica no Banco do Brasil, como estagiária, depois trabalhei no banco, trabalhei numa distribuidora da Johnson, e aí, de novo, aquela história do inglês. Como é que faz esse inglês? Onde está esse inglês na vida da Lilian? Eu resolvi pedir conta, né? A gente escolhe os caminhos da gente, né? Então eu resolvi sair da onde eu estava, já estava bem, já assim, tinha um caminho profissional ali, e fui para a indústria. Eu comecei na indústria com 22 anos, bem nova, e fui, assim, ser assistente da parte operacional, porque eu queria usar o bendito do inglês, né? Que tanto fez parte na minha vida, numa história aí que eu já contei para vocês. E comecei a minha carreira, que hoje eu tenho, exatamente na indústria. Então, eu falo que eu fui sendo moldada de acordo com as necessidades da indústria que eu prestei serviço. Então, foi muito, muito bom. Foi, assim, uma gratidão imensa a essa empresa. Posso citar o nome, sem dúvida nenhuma, a Grace, que eu trabalhei por 23 anos, e assim, minha vida toda construída e pautada ali. Nossa, onde depois de entrar na Grace eu fui fazer técnico de segurança e saúde ocupacional, porque era uma necessidade, eu sentia que isso fazia falta, mesmo já estando trabalhando com segurança do trabalho. Antes disso, eu fiz algumas especializações na área ambiental, que foi a primeira grande necessidade da empresa. Então era assim, toma, Lilian, resolve o problema. Sim. E a Lilian ia lá e resolvia. E resolvia sim, claro, nunca sozinha, resolvia com o time, mas eu digo para vocês assim, eu resolvia e sentia a necessidade do aprendizado. E aí, Lu, eu ia buscar esse conhecimento para poder ser e atender
você foi se aperfeiçoando. Exato. E esses aperfeiçoamentos foi trazendo para você esse conhecimento, né? e essa constância de estar sempre aprendendo. Sim. E sempre compartilhando conhecimento. Sim. Então, por isso que eu falo que lá onde começou a nossa história, ele está comigo até hoje. Né? Olha o vento. Olha o vento. Estão escutando? Tá forte o vento aqui. O vento está cantando, tá. Né? Gritando. E aí eu fiz engenharia também, aí para justamente complementar, depois fiz engenharia de segurança, hoje já há mais de 20 anos eu trabalho com a parte de segurança comportamental, então eu busquei um pouco mais de neurociência, comunicação em áreas corporativas, tudo para compor, assim, o que eu faço hoje, que é desenvolver os líderes em segurança no trabalho mesmo, né? E líderes em geral. Então, já há 10 anos eu também optei por encerrar um contrato, que eu fui para uma outra indústria química, antes eu fui prestar serviço, depois me chamaram para ficar, acabei ficando, e hoje eu trabalho, eu sou consultora de segurança e saúde ocupacional, tenho várias pessoas que eu faço mentoria, eu faço palestras, sempre na área de saúde, segurança ocupacional e desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes. Então, assim, aquela brincadeira de criança se tornou uma realidade, se tornou uma verdade, é parte da minha história, é um orgulho, é uma coisa que às vezes, sabe, eu escuto assim, nossa, mas você conta tudo, você explica tudo, você não segura conhecimento. Eu escuto isso. E assim eu respondo, mas por que eu vou segurar e reter um conhecimento? Se o conhecimento é para ser transferido, é para ser compartilhado. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Com certeza. Né? Então, isso é uma absoluta verdade, é realmente uma absoluta verdade. Então, assim, por onde me pedem, por onde vou, eu presto o serviço, eu compartilho meu conhecimento através das palestras, ou através da mentoria, ou através das consultorias. Muito online. Depois da pandemia, isso acabou sendo mais natural, né? O serviço online passou a ser mais natural. Aliás, voltar um pouquinho à história da pandemia, que foi curioso, porque em 2004 eu fiz a minha especialização em ergonomia. Ergonomia é onde a gente fica, onde a gente trabalha, o que a gente precisa na cadeira, a luz, o calor, o ambiente de trabalho. E isso lá em 2004 foi muito interessante, porque eu precisei, inclusive eu desenvolvi um projeto na fábrica, e precisei apresentar, fui convidada, porque alguns projetos foram escolhidos. Foi interessante porque essa foi uma grande oportunidade de unir o conhecimento técnico, unir o inglês, e a grande oportunidade, porque se a apresentação foi nos Estados Unidos, então deu uma visibilidade boa, sim, no sentido de eu me reconhecer naquilo tudo, né? Naquilo que você planta, sim, e um dia colhe, né? E daí na pandemia isso foi tão útil que as pessoas foram simplesmente levadas para casa. Sim. Né? E aí como que elas vão trabalhar 8 horas sem ter o preparo do posto de trabalho? Então eu me lembro de 2019, 20 e até um pouquinho de 21, eu fiz mais de 2.000 avaliações ergonômicas no escritório, eu no meu escritório e a pessoa no escritório dela do lado, através da telinha. Através da telinha. Então, assim, é muito bom isso, porque vem de encontro com o que você faz para o outro. Eu chamo cuidar do outro. Eu pude cuidar dessas pessoas através da tela, no mundo inteiro, porque foi uma empresa, foram 3 empresas globais que contrataram, então foi muito bom, porque tinha gente da Índia, tinha gente do Japão, tinha gente do Chile, tinha gente da Holanda, tinha gente dos Estados Unidos, então os horários eram bem malucos, inclusive, por causa de fuso horário, né? À noite, às vezes eu tinha que começar bem de madrugadinha, sim, que era final do dia para eles, foi uma grande experiência. Assim, a pandemia, ela também nos ensinou, né? Ensinou, sim, bastante coisa. Foi muito bom isso, eu posso dizer que é uma delícia. E hoje fala-se muito de saúde mental, né? Hoje a gente tem essa questão da saúde mental muito focada no trabalho, e eu falo que isso é como a gente cuida das pessoas. Vou falar, parece repetição, parece jargão,
e é no que eu acredito. Cuidar de pessoas, você evita muitos estragos da saúde mental. Então, hoje está mais forte, porque tem uma lei que impulsiona, e a gente é assim, né? Parece que a gente só se movimenta com lei, né? A gente só passou a usar cinto de segurança há tantos anos atrás, porque passou a ser lei e ia mexer no bolso. Eu vejo que nós estamos nesse momento, e tem uma lei que vai fiscalizar e que vai multar, inclusive começa esse mês, em maio, a multa, né? A multa, porque ela foi prorrogada do ano passado para agora. Então, as empresas hoje, por conta da lei, vão olhar mais? Sim, já deveriam estar olhando, né? Não é sobre lei, é sobre cuidar de pessoas. Então, assim, a área, veja, eu falo de saúde e segurança ocupacional, mas nós estamos falando de um indivíduo, né? Cuidar de alguém, eu falo para um líder, como é que você conhece essa pessoa? Como você sabe se ele está bem, né? Quando nós chegamos aqui hoje, a primeira coisa que a gente perguntou, como você está, como nós estamos, né? A gente até perguntou coisas além, é sobre isso, é como que eu converso com o meu trabalhador, com a minha equipe, olho no olho, né? Olho no olho. Eu tenho uma história interessante para contar, posso falar essa história? É do trabalho, eu também trabalho embarcada, então é bem desafiador, né? Quando eu vou, eu não fico na escala de trabalho dos petroleiros, né? Das pessoas que trabalham em embarcada oficialmente, eu presto serviço, então eu fico menos tempo. Eles ficam 15, 14 por 14, 21 por 21, 28 por 28, 35 por 35 quando a gente é de fora do país. Então, você imagina, você fica 35 dias embarcado e depois fica 35 dias em casa. Quem é de fora do país, que a nossa legislação não permite. Agora, quem é do Brasil, tem da Marinha 28 por 28, então são 28 dias trabalhando embarcado, 28 dias em casa. Então, é um serviço que exige muito preparo psicológico, né? Muito. Individualmente falando, e o ambiente, que é o que a nova NR1, a nova redação da NR1 fala, que a norma regulamentadora é muito específico, isso é de segurança do trabalho. Isso é de pessoas, né? Então, o que eu estava contando para vocês é que trabalhando embarcado, um líder, isso já faz tempo, foi logo depois da pandemia, um dos meus primeiros embarques, após a pandemia, num projeto novo. E aí esse comandante virou para mim e falou assim, eu disse, mas senhor, como é que o senhor vai conversar com as pessoas? O senhor já tem muitas estrelas, eles têm estrelas e andam com roupas estreladas, porque é isso mesmo, eles fazem uma faculdade, uma trajetória de vida que leva a essa estrela. Tá? Então ele já chega com um grau de comando, não só pelo comandante nome, né? Ele é o responsável realmente pelas vidas que estão naquele navio, ou até na plataforma. A plataforma é a mesma coisa, já trabalhei também nas plataformas de petróleo da Petrobras, bem curioso, gigante. E aí esse comandante virou para mim e falou assim, mas eu não posso olhar para a Lucimara e conversar com ela, e você está me pedindo para conversar e olhar para a Lucimara. E aí eu disse para ele, deste tamanho aqui, forte de músculo, sabe? E aí eu olhei bem para ele e falei assim, para a Lucimara, você tem que olhar daqui para cima, nada mais. Sabe, gente, essa questão de um trabalho de segurança e meio ambiente e de qualquer outro, em alguns momentos é muito masculinizada, tem muitos homens, né? E a gente não pode misturar as coisas, nem quem está prestando serviço, nem quem é o comando, o líder, o chefe, o trabalhador, a gente tem que saber o limite. E saber esse limite é o suficiente, onde acaba o meu e começa o do outro. E aí eu me lembro que ele ficou muito bravo quando eu falei para ele, né, daqui para cima, o restante não precisa olhar. Porque é isso mesmo, não posso conversar com a Lucimara? Pode conversar com a Lucimara. Hoje ele é um grande amigo que me manda vídeos de Feliz Ano Novo, vídeo, não manda áudio, não aguento, porque daí aparece aquela carona assim na tela. Oi, Lilian, como vai? Eu gostaria de desejar um 2026 maravilhoso para você. Recebi o vídeo dele e assim, eu fico super orgulhosa, porque eu fui muito dura com ele na época, porque como assim eu vou conversar com as pessoas? Sabe, é aquele cuidado. Também tem a questão do militarismo muito instaurada e tudo mais. Volta ao ponto, como que eu conheço as pessoas?
conversando. O que nós estamos fazendo aqui? Conversando. É assim que a gente evita uma série de problemas de saúde mental, né? Uma simples e boa conversa. Com certeza. Eu vou até trazer um gancho aqui, Lilian. Tem uma amiga nossa até que sempre faz vários comentários, sabe? Todos os vídeos ela está lá fazendo comentário. E numa das nossas conversas foi realmente isso. Eu compartilhei com ela qual era o nosso intuito, né? De estar aqui nesse momento. É realmente de estar conhecendo, né? De, assim, reavivar as nossas memórias, né? E trazer as pessoas para perto. Sim. E a gente está devagarinho, né? De passo em passo, a gente está reconectando, né? Os nossos ex-colegas, e que hoje estão se tornando os nossos amigos, de novo, né? Por causa desse momento aqui de estar conversando. Perfeito. Que legal. É exatamente isso. É assim que a gente conversa e conhece e sabe do que, inclusive, a pessoa está precisando. Né? Porque todos nós precisamos de algo, de alguma coisa. Ou para desenvolver, ou para ser acolhido, ou só para ser escutado. Às vezes um trabalhador, um colega nosso, quer só ligar e falar. Ele não quer a solução, ele quer só falar. E muitas vezes isso basta, né? Eu estou falando da profissão, ok? Mas muito, e numa linha muito tênue, estamos nós. Né? E uma coisa assim que está mais difícil hoje em dia de se encontrar, né? Que a gente fala, né? No caso eu falo, né? Que é um ministério saber ouvir. Porque a pessoa tem toda aquela necessidade de falar, mas ela precisa achar alguém que vá dedicar aquele tempo em ouvir, né? Sem julgar. Isso. Né? De repente a pessoa não está atrás de um conselho, ela está buscando somente alguém que ela possa desabafar. Né? Saber ouvir. Sim, exato. Você falou a palavra mágica, Lu. O ano passado eu fiz um summit, e nesse summit, bem no finalzinho, nós tivemos uma atividade, e era uma atividade em dupla. E essa pessoa, uma falava o problema e a outra fazia perguntas para a pessoa. E não para a pessoa responder, olha que curioso. E foi muito interessante, foi um exemplo de tudo que venho praticando, que exatamente o que você está falando agora, o que eu venho praticando, eu adorei ter passado por essa experiência. Essa pessoa falou um problema dela. Ela citou o problema e 2 grandes sentimentos dela. O problema ela tinha que falar em 1 minuto, e eu só ouvi. Depois eu fiquei 4 minutos, pense, 4 minutos fazendo perguntas, mas sem responder. Ela não podia responder, ela só podia ouvir as perguntas. Olha que curioso. E depois ela tinha 30 segundos para reler e responder as perguntas, e em 30 segundos falar qual eram as novas 2 palavras dela. Mas foi fantástico. Primeiro que essa pessoa não me conhecia, eu não a conhecia, a gente foi se conhecer no final do 2º dia do Summit, que foi esse encontro. Beleza. Ela falou o problema e falou os sentimentos dela. E eu, baseado no que ela relatou em 1 minuto, eu fui fazendo as minhas perguntas. E na construção das perguntas, e olhando o cronômetro, né? O cronômetro lá na tela gigantesco, e olhando o cronômetro, e perguntou, tá acabando? Não, tá, vamos lá, então escreve mais uma. Daí estava faltando 2 segundos, falei, escreve mais uma, escreveu lá. Ela acabou, antes da pessoa que estava ministrando esse encontro, falar o que você sentiu, ela fez assim, nossa, mas eu estou me sentindo tão melhor. Eu fiz, oi? Sim. Assim, ela se surpreendeu e a gente se surpreendeu. Ela me agradeceu, e a gente até perdeu o que estava sendo falado pelo instrutor. Ele falou assim, agora 30 segundos, já responde as perguntas e fala com... A gente já tinha tido aquele sentimento, e é sobre isso. Né? As perguntas, nenhuma foram em tom de julgamento, nenhuma foram em tom de cobrança, foram em torno, todas num ponto de reflexão. Então, Lu, é isso mesmo. Às vezes a gente quer ligar para alguém ou receber uma ligação só para ser ouvido. Exatamente. Então a escuta é mágica. É mágica. Com certeza. E você está praticando a magia aqui agora, me escutando. Nós todos, né? Toda essa bagagem que você adquiriu até agora, né? Todo esse conhecimento que você tem, eu gostaria que você falasse para nós, né? Nós, amigos do colégio, né?
Pessoal que está na geração do Condor. Geraçãozinha. Que conselho você nos dá, Sim. assim, com relação à nossa postura? Qual é a melhor forma, ou qual é a forma correta, né? Nós nos posicionarmos no momento do descanso, no momento do sentar, no momento do deitar. Sim, muito importante. É a idade do condor, Sim. Temos dor aqui, dor ali. Quem não tiver já amanheceu bem, né? Quem não tiver com uma dor já pode agradecer por isso e mais um pouco, por ter acordado e por estar sem dor. Então veja, a gente se estiver trabalhando sentado em casa, se estiver preparando alguma comida em casa, se estiver no escritório, para muitos de nós que estão ainda trabalhando, seja muito tempo sentado ou muito tempo em pé, a gente precisa fazer esse equilíbrio. Então, se estiver no escritório, realmente a gente precisa de uma cadeira com braços para apoiar os nossos braços, falando bem específica e tecnicamente, porque a gente precisa apoiar o nosso braço e não sustentar o braço pelos tendões do ombro. Então, falando realmente da minha experiência de trabalho, para a saúde ocupacional, a saúde no trabalho, seja você em casa fazendo um alimento, que você está sentada cortando alguma coisa, ou no escritório, no computador, você precisa estar com os seus braços apoiados. Então, a cadeira precisa ter braço. Mas, de repente, a gente não tem uma cadeira com braço. Isso daqui resolveria? Não, você está segurando o seu ombro, com o seu braço todinho com os tendões do ombro. Sério? Aqui, ó. Aqui, tá caído. Não tem solução, então, para uma cadeira sem braço. Não, tem que comprar uma cadeira com braço. O que tem solução, e que foi uma eu mentorei uma pessoa tem 2 meses mais ou menos. Ela tinha uma cadeira com braço fixo. Tá? Olha que curioso isso. E na nossa idade, então, Lilian, estou com muita dor, me encontrou, chegou até mim, ótimo, fiz a avaliação ergonômica do posto de trabalho dela em casa. E a cadeira dela não move, os braços são fixos, tá? E ela fica para baixo. Então, o tempo todo que ela está digitando, ó, ela está com o ombro sustentando o braço. É isso, sustentando o braço. Por isso, as bursites. Exatamente. É isso. Aí uma das nossas condor aqui, que a gente está sustentando o tempo todo aqui, tá? Aí eu falei para ela assim, mas ela disse, eu não posso trocar minha cadeira agora. A cadeira é um investimento um pouquinho maior, né? Então, esse é um dos pontos. Aí eu falei, você tem toalha na sua casa? Ela deu risada e falou assim, claro, né? Então, pega 2. Pegar 2 toalhas. Eu falei, agora pega 2 toalhas. 2 toalhas. Foi, pegou 2 toalhas. Agora enrola essa toalha para fazer o que falta do braço da sua cadeira, para você apoiar o seu cotovelo ali e parar de sustentar com os tendões do seu ombro. Ela colocou as 2 toalhas, apoiou certinho e falou assim, resolveu tudo. E aí, você está segurando o ombro? Não. Nossa, que curioso. Tá. Dali 2 semanas, essa é a parte engraçada, ela me escreveu, não suporto mais as toalhas, Lilian. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Né? Ela, porque elas não param de cair do braço da minha cadeira. Eu olhei bem pra ela e falei assim, você tem um cadarço? Você tem fita crepe? Amarra essas toalhas aí nesse braço da cadeira. É engraçado isso, mas foi verdade, gente. Aí ela, ai, Lilian, desculpa, tão fácil isso. Mas você não está pensando que estava refletindo na sua dor, você estava puxando a sua dor. Então, veja, é uma dor que estava no princípio, então ela teve como solucionar. Amarrou as toalhas, é um barato. Se eu pudesse postar essa foto dela, é que ela não quer, porque é realmente muito feia. Então, até que ela possa comprar uma nova cadeira, ela está garantindo a saúde aqui das nossas ites, bursites, dorites e geranites da vida, porque não está mais sustentando, tá? Essa é uma coisa muito básica. Quando a gente está no sofá, né, eu falo do modo, tem gente que fala modo cara crachá, né, que quando você tira o crachá, então tirou o seu crachá, você não está mais trabalhando. Eu falo que é quando você está no modo sofá, você está em casa. Sim. Então, quando você está no seu modo sofá, né, a gente adora descansar no sofá fazendo conchinha, né? A coluna, tá, fica totalmente torta. Já percebeu como é que você levanta, às vezes mais cansado do que sentou-se para assistir uma televisão, descansar? Então, esse cuidado de amparar as costas, colocar uma almofada atrás das costas para justamente suportar e você não fazer assim com a sua coluna. Você precisa realmente manter a sua coluna de acordo. E outra coisa, então esse é um ponto, é o modo sofá, tá? E não é brincadeira mesmo. Então, preferencialmente deita. Não dá para deitar, que é uma delícia ficar no sofá. Não estou dizendo que eu sou contra o sofá, não. Adoro ficar no sofá. Cuida de sustentar a sua coluna.
porque senão a gente não aguenta. Estou falando em termos de saúde ocupacional, não estou falando que a gente precisa do exercício, de um pilates, de um reforço para essa área nossa, da região lombar e abdominal, precisa para sustentar o nosso corpo, que é a parte que leva a gente. Tem uma parte muito interessante realmente para vocês, que eu falo sempre isso. As nossas pernas, elas precisam ficar livres de pressão, e nem sempre a nossa cadeira está na altura correta. Então, se você não quer comprar um suporte dos pés, principalmente quem é menorzinha, as pessoas mais chiquitas, né, precisam levantar as pernas do chão, porque fica pressionando, né, no assento da cadeira. E eu sempre falo, se você não tem como comprar, custa R$60 o suporte de pés, tá? Não é isso que vai dificultar. Mas se a pessoa não pode investir, pega uma caixa de papelão no supermercado e coloca embaixo dos seus pés. Pronto, já eleva suas pernas, já libera a circulação sanguínea e você tem mais saúde, menos dores. Sim. Foi isso que você me perguntou, né? Sim, trazendo certeza. Especificamente para Obrigada, porque eu já estou mudando a minha posição no sofá. Com certeza. É isso. E movimentar-se a cada hora, tá? A gente vai fazer paradas, já vamos fazer paradas aqui mesmo. Então, se a gente passa de uma hora, é importantíssimo, gente. Isso para qualquer idade. Para nós, mais ainda, tá? Se você não pode parar porque está no meio de uma reunião, levante-se e dê uma volta na cadeira. Eu falo assim, dá uma voltinha em volta da cadeira, mas faz o seu organismo oxigenar, o seu sangue fluir. E oxigena e volta, tá? Minimamente. A cada hora, dá uma esticadinha. Um pequeno detalhe que faz toda a diferença, né? No final do dia, né? Muita diferença. A gente é mais produtivo dessa forma, a gente se estressa menos, tá? Tem gente que fica 2, 3 horas parado naquela posição, sustentando o ombro, tá? Com a perna pressionada, circulação sanguínea pressionada. Tem gente que a hora que vai fazer e praticar o esporte da vida, que é para dar saúde, não consegue. Não consegue fazer o movimento, e aí o que é? Muitas vezes está vindo do trabalho da postura. Tá? Então, assim, isso é fundamental, essas paradas, essas pausas. Sim. Muito bem. Que bom, que bom. Que bom. Então já sabe, hein, Lu? Que bom. Seu sofá dourado lá. Com certeza, meu sofá dourado. Lilian, levando em consideração, né, essa área que você escolheu, ela é tecnicamente uma área masculina, sim, né, nesse mundo. Sim. E aí, conta para nós alguma curiosidade que já tenha acontecido com você. Sim, tenho várias. Eu vou contar essa que eu tinha 22 anos e o meu chefe virou para mim e falou assim, você não para de conversar, você não para de falar, vai trabalhar, né? E eu falei, meu Deus do céu, ele plantou em mim exatamente o que foi construído até hoje, ou seja, falar com pessoas, conhecer pessoas, desenvolver pessoas, muito bem. E eu estava conversando com os empilhadeiristas naquele dia. E eu queria entender por que eles batiam tanto a traseira da empilhadeira nas sapatas do depósito. Então, todo depósito tem os racks, né, que são as prateleiras, embaixo tem uma sapata para proteger das batidas da empilhadeira, só a traseira de uma empilhadeira tem 4 toneladas, estou falando da menorzinha, tá? E elas viviam quicadas. Eu, inconformada com aquilo, fui conversar com eles. E o que acontece que essa empilhadeira vive quicada? Era o dia, falei, vão todas para manutenção, vai pintar tudo, e eu quero só ver o que vai acontecer. No dia seguinte já tinha quicado, muito bem. Então não adiantou deixar a empilhadeira impecável. O que acontece? O depósito, ele tinha um espaço de circulação da empilhadeira muito curto, ele tinha 30 centímetros a menos do que pede a legislação. A gente sabia disso, mas pensa, investir num depósito é dinheiro parado, arrumar manutenção, mudar um depósito é mais dinheiro parado ainda. Bom, eu inconformada com aquilo tudo e queria que aquilo acontecesse, eliminasse aquele risco, porque não era um risco, o problema não era a empilhadeira que estava quicada, o problema era que batendo a empilhadeira num rack, eu poderia ter um acidente de trabalho, as pessoas podiam ser afetadas com aquilo. O que eu fiz? Eu fui fazer o curso de empilhadeira. Essa é a curiosidade. Olha. Eu sou a primeira mulher de Sorocaba a ter habilitação em empilhadeira. Hoje já temos muitas, mas na minha época eu fui a primeira. A curiosidade e o mundo machista da época, né, que nós estamos falando de 30 anos atrás, que soma, né, dentro da curiosidade esses desafios, Lu, é que eu fiz o curso, eram 10 pessoas, era só eu de mulher e os outros 9 homens, e no dia da prova
todo mundo fez a sua prova e veio a nota, e o professor me disse assim, você tirou nota 10. Falei, uau, nota 10? Eu mesmo tinha visto que algumas movimentações não estavam tão impecáveis para ser 10, mas se você fosse homem, a nota seria 8. Eita! Falei, então coloca 8 aí, por favor. Não existe isso, né? A avaliação é de como foi aquela execução ali, se ela foi de acordo para... Então tem que ser igual, tem que ser tratado igual no sentido da técnica, do ensino e tudo mais. Eu não quero entrar em nenhuma questão, homem, mulher e tudo mais, mas ali foi, sim, uma curiosidade, a curiosidade de que eu tive a curiosidade de entender como que funcionava e quais eram as dificuldades, tá? De trabalhar com a empilhadeira e por que eles realmente batiam tanto naquelas sapatas e conseguir com isso, obviamente, que a gente ampliasse o espaço apenas em 30 centímetros, mas que fez uma diferença enorme e a gente evitou esses acidentes, porque depois que vem e morre alguém, aí a gente vai agir, com certeza. É justamente o contrário. Então, assim, essa é uma curiosidade da Lilian, que ela fez também, né, entre tantas outras coisas aí, o curso de empilhadeirista, para poder ajudar as pessoas a cuidar da vida delas. Com certeza. E esse desafio a sua nota, né, que não faz sentido algum, enfim. Passei, já está certo. Você é pioneira, né, Lilian? Em algumas coisas, em algumas coisas. É verdade. Vamos lá, agora tem algumas perguntinhas para você. Vamos lá. Lilian, algo que te contaram e que você nunca esqueceu? Olha, essa é uma história muito marcante na minha vida. Por que me contaram e por que isso é tão marcante? Porque o Marcos, que estava comigo no Getúlio Vargas, descendo aquelas escadas que iam para o pátio, eu estava chegando e ele disse, Fernanda morreu. E eu falei para ele assim, isso não é brincadeira que se faça. Ele era muito brincalhão. E eu falei, isso não é brincadeira que se faça, para com isso, subir 2 degraus. Aí ele, a Fernanda morreu. Eu falei, pare com isso, que brincadeira sem graça. E aí dei mais 2 degraus, passei do lado dele, aí já veio a professora Osneide, e ele repetiu, a Fernanda morreu. Meu Deus. Então, ele que me contou, ele que me marcou realmente, e a professora me puxou, levou para uma salinha, eu e a minha amiga Daniela, e sim, a Fernanda tinha morrido. Conta para nós quem era a Fernanda. Fernanda Pulha. Eu tenho até hoje a bolsa dela, que eu pedi para a família se eu podia ficar com uma bolsa dela, que estava emprestada. A gente, quando é adolescente, a gente adora emprestar a bolsa, a roupa da amiga. Sim, né? É verdade. E eu tenho até hoje a bolsa dela comigo. Nós éramos tesoureiras, eu e ela, e a gente estava fazendo bolo para vender, para arrecadar dinheiro para a formatura. Como muitos de nós fizemos e todas as gerações continuam fazendo, nós terminamos o bolo, eu e Daniela, e me lembro muito que eu falei tantas vezes, falei, Fernanda não fura com nada, Fernanda não falha com tempo, Fernanda está sempre pontual, o que essa menina esqueceu justo hoje que a gente tinha esse bolo enorme para fazer e ela não me aparece? Demorei alguns anos para me perdoar com isso. E a gente foi, cansamos de esperar, eu e Daniela fomos para a escola andando e a gente passou pela rua Professor Toledo e ali tinha uma mancha enorme de sangue. Eu nunca gostei de olhar para sangue, nunca gostei de coisas com sangue, essa parte de medicina, enfim, não faz parte da minha vida. Mas nós olhamos, eu desviei o olhar, daí a Daniela falou, nossa, mas tem muito sangue aqui. E eu falei, vamos Dani, vamos. E a gente foi. Aí ela foi atropelada por uma Kombi, que assim que ela pisou o pé, ainda na guia, mas na parte de baixo onde a água passa, ela pôs o pé ali, ou seja, ela não estava nem no meio da rua, ela pôs o pé na guia, na parte onde passa a água, repetindo. E ali a Kombi, acho que estava ultrapassando algum carro, esse detalhe eu não me recordo, e passou e levou. E a coincidência também foi que alguns alunos nesse dia
estavam fazendo uma visita de biologia na faculdade de medicina e era opcional. Como eu não gosto dessas coisas, eu nunca gostei, eu não fui para essa atividade. E esses amigos estavam lá na PUC e ela foi reconhecida pelos colegas de sala. Então, foi muito difícil. Meus pais precisaram me tirar de Sorocaba por um tempo, para eu esparecer. Eu tenho família no Rio, eles me levaram para o Rio. Eu me lembro que eu estava muito surtada, fora de mim. Fernanda fazia parte de muitas histórias de amizade, que a gente sempre vai construindo algumas boas e grandes amizades, né? E sempre muito destemida, muito corajosa. Quem me conhece sabe que eu andava de mobilete para todos os lados. Tinha muitas mães que não deixavam as minhas amigas andarem comigo, porque de fato é perigoso. As mães não estavam erradas, mas não deixavam andar comigo, e a mãe dela sempre deixou. Confiava em você, né, Aline? Mas eu perguntava, por que ela não morreu comigo? Andando de mobilete. Que seria uma razão plausível, né? Ela morreu atropelada indo para minha casa. Então não foi fácil vencer isso, mas todo mundo tem alguma coisa para vencer na vida, né? Sim. Guardo ela dentro do meu coração. Com certeza. Onde quer que ela esteja, tá olhando por nós. Com certeza. Isso me marcou muito e foi de algo que me contaram. Sim. Com certeza ela sentiu todo esse amor que você tinha por ela todos os anos, né? Que vocês puderam conviver juntas, né? Sim. Ela recebeu todo esse amor. Sem dúvida. Né? Com certeza. Sim. Okay. Vamos lá, partindo para a próxima. Uma lição que você gostaria de ter aprendido antes? Bom, cuidar da saúde. Sempre trabalhando com saúde e sempre dormindo pouco. Sempre trabalhando com saúde, sempre me debruçando e me dedicando muito ao trabalho. Até porque sempre foi muito desafiador, que eu recebia um desafio e estudava e me capacitava para atender. Então, por isso essa história de sempre estar aprendendo. Mas eu mudaria o tempo dedicado aos meus filhos, que muitas vezes foram furtados pelo trabalho, né? Então, vale muito a pena. O trabalho dignifica a gente, ele é parte inerente da nossa vida, é parte até da nossa pessoa, porque eu faço hoje o que eu acredito, né, que seja para a vida. Então, assim, não é você trabalha por amor, a gente tem boletos para pagar. E trabalhar com o que gosta de fazer é muito melhor, mas eu faria diferente, era equalizar melhor esse tempo, tá? Eu usar mais o tempo do trabalho, que é do trabalho, não assim, né, acabou, deu 5 horas, não é isso, mas equilibraria mais, e também junto com isso vem a saúde, não saúde só física, saúde de exercício, de cultuar e tudo mais, que é importante porque, como eu disse há pouco, a nossa lombar precisa estar forte para a gente não ter problemas na coluna e tudo mais. Mas o movimento e esse cuidado eu faria diferente. Eu deixaria de negligenciar, como eu acredito que fez parte aí. Agora eu tô correndo atrás, né? Como todas nós, né? Algumas sim, acho que a grande maioria, né? Só pra gente ficar mais confortável. Sim, com certeza. Algo que você aprendeu errando. Que eu aprendi errando. Isso. Que eu aprendi errando foi a forma de responder. A forma de responder às pessoas. Colérica. E a forma de entender o outro. Ai, tá? Então, como eu tenho um pensamento muito acelerado, sim, né,
faz uma pergunta, já tem outras 3 perguntas para fazer e a pessoa nem respondeu a primeira ainda. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu tenho que perguntar e aí praticar o quê? A escuta, né? Eu tenho 2 orelhas, né? Então, ouvir. Então, eu aprendi errando com até algumas respostas do tipo, eu não terminei de falar. Sim. Então, opa, olha o sinal. Sim. Você já fez segunda pergunta e eu não terminei a primeira ainda. Opa, claro que tem pessoas que se perdem na resposta. Então, existem até técnicas para a gente cortar pessoas sem ser estúpido, sem ser grosseiro, sem a pessoa até perceber. Existem formas, e isso eu tive que ir aprendendo, mas eu aprendi errando. Né? Hoje eu ensino, né? Hoje eu troco essa minha experiência com a minha própria história, e eu aprendi errando. Então é isso, saber ouvir é mágico sobre todas as circunstâncias, mas eu precisei aprender e com dores. Lília, oi Lu, que se vem agora? você tivesse um poder, uma varinha mágica, de trazer à vida um personagem, pode ser de um filme, de um livro, quem seria? Lu, você só inventa, né? Não, você sabe que às vezes nem é eu. São as nossas amigas colaboradoras. A invenção de Tati foi essa? Não, a equipe é muito grande. Sim. Ela nos ajuda. E o que não falta é criatividade para vocês. Com certeza. Eu aproveito tudo. Não desperdiço nada. Vamos lá, podia ser algo assim, mais mirabolante. Tem uma coisa que me marcou bastante e que tem realmente correlação comigo, é a Lou Clark, a Emilia Clarke, e no filme ela é Lou Clark, e o filme que é livro, tá? Então eu também já li o livro, que é uma delícia, Como Eu Era Antes de Você. E é uma pessoa acidentada que está completamente, só mexe os olhos, e ela foi contratada pela 18ª pessoa para cuidar desse rapaz que não aceitava essa situação que ele teve depois do acidente. Sempre foi uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, uma pessoa independente da condição financeira, mas tinha muita condição financeira, enfim, se acidentou. E ela fazia tudo para alegrar a vida dele, para fazer com que o cuidado dela para com ele fosse aquele dia um dia maravilhoso. É um dia de cada vez que a gente vive, né? A nossa história, a hora que a gente foi dormir, opa, acabou o dia de hoje. Amanhã a gente não sabe nem se acorda. E essa menina, nesse filme, ela faz exatamente isso. Até as roupas, olha, eu estou inteira arrepiada de lembrar do filme. As roupas mais estranhas possíveis ela usava para encantá-lo, para chamar, não para encantá-lo no sentido de encantamento de amor, não é isso, mas para chamar a atenção dele para a vida, para despertar a vida nele, né? E ela conseguiu por muitas vezes, muita coisa. Me marca isso e tem a ver com o que eu faço hoje, com o que lá desde o colégio nasceu, porque a gente pode influenciar as pessoas, mas a gente não muda ninguém. Mudar é a pessoa que muda. Sim, é a pessoa que escolhe mudar. Isso é muito sério, gente, é muito sério. Seja com quem você vive, seja seus pais, seja seus filhos, a gente influencia a pessoa. Mudar é só a pessoa. Então essa menina, a Emilia Clarke, ela influenciou muito a esse ator, né, a esse rapaz, fez com que a vida dele fosse mais leve, no tanto que ela conseguiu influenciar. E como eu falo, quem muda é só a pessoa, ela não conseguiu mudá-lo. É verdade. Apesar de toda a influência que ela fez, ele optou por tirar a própria vida, porque ele não aceitou ficar daquela forma. E tá tudo bem não tirar a própria vida, tá tudo bem porque ela fez o que estava ao alcance dela. Então ela entender isso é a magia. Então a gente precisa entender que a gente também vai influenciar as pessoas ao longo da nossa vida, e a minha função, a minha carreira, a minha vida profissional é influenciar as pessoas para um momento, um movimento, uma saúde, uma segurança,
mas não mudar, né? A escolha final é da pessoa. Então, por isso, essa personagem... Seria a Emília. É a Emília, isso, exatamente. Muito bom, muito bom. Lilian, eu perguntei para você que nome você daria à sua história. E aí você me disse, inquietude e aprendizado constante. É assim que você se vê? Inquieta e ainda aprendendo. Isso, sempre. Vejo exatamente isso. Inquieta, porque eu sempre quero entender e saber mais. O aprendizagem vem disso. Toda a trajetória de 30 anos de saúde e segurança do trabalho, o ano passado eu fui fazer esse summit, esse conhecimento a mais, que é como um elo de ligação que fala de segurança também, a segurança do indivíduo, quanto ele se aproxima do outro com segurança para a fala, né? Então, isso vem, veja, eu já passei dos 50, se abriu aí, eu já passei dos 50 e estou buscando conhecer mais sobre como trazer esse bem-estar, essa saúde mental na saúde ocupacional. Não tem nada a ver com psicologia, não é a minha capacitação, e sim a parte comportamental de neurociência. Então, eu estou dizendo assim, o ano passado e no final do ano eu estava fazendo outro encontro para entender mais. Então, essa inquietude para mover-me em busca do conhecimento e do aprendizado, sim. É isso que eu me vejo mesmo. Muito bom. Tem tudo a ver com você, pelo pouco que nós conversamos aqui, é realmente sobre isso. Bom, a gente está partindo para a finalização. Deixa aqui para nós as suas redes sociais. Ah, sim, que bom. Então, para vocês, meus amigos, amigos de longa data, aqueles que não me conhecem, que estejam assistindo, eu tenho Lilian Pereira Mentora, que é no Instagram, e ali eu compartilho toda a minha vivência e as minhas histórias reais. Eu estou com os líderes, as pessoas, e nas mais diversas empresas e atividades, por todos os lugares aí do mundo que me chamam. Então é Lilian Pereira Mentora. E também no LinkedIn é Lilian Pereira com EHS na prática. O EHS é uma sigla que se traduz em meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. Então, como sempre fez parte da minha história, no LinkedIn eu uso esse nome, Lilian Pereira com EHS na prática, para que saibam que tem esses temas de meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Muito bom. É isso. Você gostaria de compartilhar conosco algo mais, algo que eu deixei de perguntar, algum detalhe que deixou passar em branco? Quero dizer que é muito bom estar aqui, porque poder conhecer, como eu assisto os vídeos que vocês postam, conhecer um pouquinho mais de cada um de nós, vai de encontro com o que eu estou fazendo aqui, que é o seu propósito, o propósito desse canal, é conhecer as pessoas. E a gente só sabe se as pessoas estão bem se a gente conhece, se a gente se aproxima, se a gente pergunta. Então, eu digo para você que lidera você mesmo, você que lidera seu filho, você que lidera seu companheiro ou companheira, você que lidera seus pais, sua equipe, não importa, eu falo, lidera as suas ações. Como? Conhecendo e conversando com o outro, e a conversa, ela faz parte da conversa, a escuta. Então, saiba conversar, que está na fala, na fala e principalmente na escuta. Muitas vidas podem ser ceifadas, né? Muitas vidas podem ser salvas por uma boa e velha conversa, uma boa e velha escuta. Sim, com certeza, Lilian, com certeza. Obrigada, Lu. Com certeza. Obrigada a todos vocês. E como agradecimento, nós temos uma lembrancinha para você. Sempre surpresa. Com muito carinho, o canal aqui tá presenteando você. Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver. Adoro surpresa. Falo que eu sou que nem criança. Ganho uma bala e sai feliz da vida, viu? Muito feliz. Vamos ver, ó, sempre você caprichos, me mandou né? uma foto há um tempo atrás, não foi?
Uns 3 meses atrás, alguma coisa assim. Não, só olhei aqui de cima, gente, não acredito! Olha isso! A miniatura da Lilian. Você gostou? Como eu gostei! Como assim? Como assim se eu gostei? Meu Deus do céu! Olha isso! Gente, eu não sou tão magrinha assim, tá? Mas está aqui. Olha, e esse óculos? Que tudo! O óculos foi charme. Gente, amei! Você tá até de anel, né? Porque Deixa olha eu a ver. pintadinha aqui de anel, olha o detalhe. Eu tô de anel, Aqui, adoro, olha que adoro. anelzinho aqui, ó. Sim, tá. Pintadinho Porque eu de anel. adoro, eu sempre os mesmos, raramente mudo, mas é isso. Ai, gente, olha aqui, que tudo. E por coincidência, não era essa mesma roupa que você tá, mas coincidiu a cor. Coincidiu a cor, exatamente. Não é a mesma roupa, mas eu tô aqui de blusinha preta, calça preta e o sapato clarinho combinando com a. Ai, Lu do céu, gente, com todos vocês, com essa ideia, mas eu amei, eu não gostei, eu amei. Gente, vou falar pra vocês. Eu já fiz isso para os meus filhos. Sério? Eu tenho a minha filha de bailarina, porque ela dançava balé quando era pequenininha, então eu tenho minha filha de bailarina e tenho meu filho com a bolinha dele e tal. Num aniversário de mágico, eu tenho o meu filho com a caricatura que ele estava nesse aniversário. Depois dos 15 anos, eu fiz a minha filha com o time que ela ama no bolo de aniversário dela. E eu nunca fiz eu mesma. E agora eu tenho. Então ela estava te esperando. Gente, que tudo! Sim. Que tudo! Que coisa mais linda! Ai, muito que obrigada. legal que você gostou. A gente sempre procura, a gente tenta, assim, surpreender mesmo, né? Mas, assim, não é algo que seja emotivo, né? Que venha, assim... Maravilhoso! Mexer com as emoções. Maravilhoso! Tatiana? Então é por isso, eu vou falar, eu não sei se isso vai ser cortado ou não, mas eu vou te falar. Não vai cortar, não. Olha só, agosto eu falei, põe pra mais pra... Você vai precisar cortar essa parte. Mas você entendeu agora? Gente, corta essa parte. Tá bom. Entendeu? Então corta essa parte. Isso que Maravilhoso. Deixa eu voltar corta essa parte. aqui. Tudo bem. Maravilhoso. Okay. E eu de tênis ainda. Eu amo. Que bom. Eu amo. Olha, tudo de bom. Alcançamos o nosso objetivo. Alcançadíssimo. 1000, não tá 100, é 1000. De Legal. verdade. Muito bom. Alcançadíssimo. Pessoal, obrigado por vocês que ficaram conosco aqui até o final dessa entrevista. Que Deus abençoe cada um. Guarde vocês na proteção dele. Até a próxima. Tchau. Amém. Não, mas agora não pode mudar. Ela tipo enlouqueceu, tá? Só pra vocês saberem.